Olá, aqui estamos para o nosso encontro semanal, a reunião do Ser Saudável e Viver Sem Adoecer. Com relação ao leite, existem muitos interesses industriais, comerciais, financeiros ligados ao uso do leite. E são interesses que realmente são colocados acima do objetivo de promover a saúde. Porque é um negócio, se trata de um negócio. Daí todos nós estamos sempre bombardeados por mensagens de promoção, publicidade fortes, continuadas nos meios de comunicação, com artistas conhecidos falando bem do leite, dizendo que o leite é o melhor alimento, que é um alimento completo, enfim. É preciso entender que é uma situação onde há um conflito de interesse. É uma condição de ganho financeiro e não está presente a prioridade da saúde das pessoas. Há uma presença muito forte do leite na vida das pessoas e vocês vão ver que, ao mesmo tempo, uma influência muito forte na saúde da pessoa. Então, com relação ao leite, eu digo que o maior conflito, além desses interesses financeiros comerciais que nós citamos aqui, é o conflito da pessoa que adora o leite. Que não sabe viver sem leite, que se falar em não tomar leite, ele acha que não vai conseguir viver. Esse é o maior conflito de interesse. É claro que essa pessoa não quer nem ver falar que leite possa não ser um bom alimento, possa não ser uma coisa boa, né? Mas o que a gente pede é essa isenção, é nós deixarmos de lado os interesses, inclusive esse interesse pessoal do prazer, e colocarmos, acima de tudo, o interesse da saúde, da sua própria saúde. Pessoas, na verdade, pagam caro pelos hábitos prejudiciais que adotam. Então, eu digo, a saúde ela é conquistada pelas pessoas que colocam o certo, o saudável, acima do gosto pessoal. É das pessoas que perguntam assim, isso é saudável? Eu gosto, é gostoso, mas é saudável, faz bem para mim, faz bem para a minha saúde, me dá vida ou tira a minha vida? Prolonga a vida ou abrevia a vida? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer com relação a tudo. E com leite, especialmente, porque nós sabemos que é muito difundido o seu uso. Afinal, o que faz bem e o que faz mal está aí na nossa vida, no dia a dia da nossa vida. E a gente usando uma coisa ou outra sem saber o que faz bem ou o que faz mal. Isso não é justo. Assim é nosso estudo de hoje. Leite faz bem ou faz mal? Leite é um amigo ou é um inimigo da sua saúde? De novo, compromisso com a verdade. Aquela verdade que se confirma pelos resultados. Porque você vai dizer, mas uns falam que o leite é bom, que o leite é maravilhoso, e é verdade. Muita gente, aliás, a maioria, mesmo em termos de médicos, ainda de uma linha da nutrição, apresenta o leite como uma condição ótima, boa, importante, indispensável, mas nós vamos buscar essa verdade. Claro, a pessoa que gosta, como eu disse, quer que ele seja bom, que eu diga que ele é um bom alimento, mas abra o coração e a mente para enfrentar a verdade. As pessoas têm seus problemas de saúde e muitos deles, e não são poucos, só se resolvem quando agentes causais são eliminados, são retirados. Nada se resolve se a causa não é resolvida, se a causa do problema não é eliminada. Daí porque está disposto a fazer isso. Se o leite se apresentar dessa forma, vamos ver. Qual é a realidade sobre o leite? Primeiro, ele é amplamente usado. É amplamente entendido como bom, como um alimento importante, inclusive dito por médicos nutricionistas, que é essencial, que não pode faltar, é um produto extremamente valorizado, porque é rico em cálcio, talvez uma das maiores valorizações que se dá ao leite, ele tem cálcio, é o cálcio. Tanto é que quando alguém diz, eu não tomo leite, as pessoas sempre perguntam, mas e o cálcio? Como se só tivesse cálcio no leite, né? E como se o cálcio do leite fosse bom, que nós vamos ver se é ou não. Mas, enfim, essas situações todas fazem do leite esse produto
muito usado e entendido como bom e como indispensável, inclusive como forma de prevenir a osteoporose, de promover o crescimento ósseo da criança, de tratar a osteoporose de uma pessoa que já esteja com o problema. O leite é apresentado com todos esses valores. Mas, na verdade, o leite é um alimento adequado para a fase do lactente, que o nome está dizendo, lactente. E a criança, no caso humano, é a criança do 0 aos 2 anos de idade. E alimento da sua espécie, alimento não humano do leite materno. Então, o leite tem seu espaço, é fundamental, mas o leite da espécie e até os 2 anos de idade, de 0 a 2 anos de idade. Aqui a gente já adianta, o ser humano é a única espécie que bebe leite a vida inteira e que bebe leite de outra espécie animal. Se a gente está dizendo que a fase é de 0 a 2 anos e da própria espécie, as pessoas fazem o contrário, exatamente o contrário, bebe leite a vida inteira e de outra espécie. E nós vamos ver se isso é adequado, se é saudável ou não. A criança gosta, é outra realidade, a criança gosta, se acostuma, se vicia com o leite, especialmente, entendam, o leite quando é adoçado, porque a maioria faz lá um leitinho, ou o leite já é doce, adoçado, ou a mãe coloca um leite, claro que isso se torna mais gostoso e até cria dependência. Mas você sabe, já adiantando para vocês, muitas são mães e até avós, o que mais faz a criança desejar o leite, querer o leite, não querer parar de usar o leite, é o ato de mamar a mamadeira, não é tanto o gosto do leite. Tanto é que se uma mãe quer tirar a mamadeira e põe aquele mesmo leite num copo, a criança, ela rejeita, ela não quer. Então, muito dessa coisa de querer o leite, de desejar o leite, nem é tanto pelo leite em si, mas pelo ato de mamar, que também cria uma dependência muito forte e que não é bom que se prolongue além do tempo, já adianto isso para vocês. Então, a criança gosta, é acostumada, pede, enfim, é essa a realidade que nós vivemos. Agora, o leite é um bom alimento? Qual é a característica que nós podemos analisar para dizer se é ou não um bom alimento? A característica de um bom alimento são algumas. Primeiro, o bom alimento, ele tem os nutrientes que nós precisamos. A função do alimento é entregar para o nosso organismo as substâncias que ele precisa para viver, que nós chamamos de nutrientes, que nutre a vida, que nutre o funcionamento do organismo. Então, para ser um bom alimento, ele tem que conter os nutrientes que a espécie humana, que o ser humano precisa para funcionar bem, e aí eu já adianto também, para não quebrar, que é não adoecer, para ter resistência, para ter imunidade, para viver longamente e com saúde. Então, o nutriente, ele promove tudo isso. Um bom alimento, ele é um bom alimento quando ele preenche esses requisitos. E assim, diante disso, leite é um bom alimento? Podemos dizer que não. A conclusão é que o leite não é um bom alimento, porque ele não preenche esses requisitos que eu falei para vocês. Eu vou procurar dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Na verdade, ele é até um produto, por isso que a gente até diz assim, é um produto alimentício. Não é, na verdade, um alimento, é um produto alimentício. E ele é até prejudicial. Então, por que ele não é um bom alimento? Vamos dar mais detalhes. E por que é até prejudicial? Eu vou mostrar 5 razões, tem muito mais. Mas, primeiro, porque a proteína do leite, essa molécula tão importante que é a proteína, a molécula que constrói, que dá o crescimento da espécie, é uma proteína diferente da proteína do ser humano. A proteína do leite, e quando a gente fala de leite, nós estamos falando do leite de vaca, o leite de vaca em todas as suas formas, seja in natura, seja em pó, na lata, seja em saquinho, em caixinhas, tudo vem da vaca, é o leite de vaca. E até algumas pessoas nem sabem que o leite em pó é o leite de vaca, que é desidratado, é retirada a água, se torna o pó. Quando a pessoa acrescenta água, reconstitui aquele leite original. Mas, enfim, tudo é leite da vaca. Então,
Quando a gente toma um leite, e aí eu vou generalizar dizendo para vocês leite, nós estamos usando um produto que tem uma proteína que não é da espécie humana, é da espécie bovina. É para o bovino, não é para o humano. E a proteína diferente, ela entra no nosso corpo e o corpo não reconhece, o corpo estranha. E a molécula de proteína é a molécula que mais gera alergias. Como é uma coisa estranha, entra no corpo e o corpo, não sabendo usar, metabolizar, ele determina uma reação para defesa, para eliminar aquilo que ele entende como agente agressor. E essa reação é o processo alérgico. Então, a primeira razão, e maior, na verdade, do leite não fazer bem é não ter a proteína que nós precisamos. A proteína do leite de vaca é a caseína e do humano é a lactoalbumina, com digestibilidade completamente diferente. Enfim, essa é a primeira razão. Tem uma proteína que não é nossa, que o corpo não sabe o que fazer com ela, que gera alergia e outros problemas. Segunda razão, porque o açúcar é diferente. O açúcar presente no leite, a chamada lactose, que já é muito divulgado, né? A lactose, ela é digerida por uma enzima, a lactase, que o ser humano não tem de maneira adequada e que vai diminuindo, vai perdendo ao longo do tempo. Então, quanto mais vai caminhando, crescendo, vai deixando de ter a capacidade de digerir a lactose, o açúcar lactose, por falta da lactase enzima, e por isso entra no quadro da intolerância. Tem intolerância à lactose, é uma coisa já muito popular. Até é mais conhecida essa coisa da intolerância à lactose do que a alergia à proteína. E o grande problema é a alergia à proteína, né? Nem tanto a intolerância à lactose. E aí a pessoa pensa que tomando um leite sem lactose, então esse leite é bom. E aí, inclusive a produção industrial explora muito isso. Um leite sem lactose, esse você pode tomar. Mas o problema não é a lactose, o problema não é o açúcar, o problema é a proteína, que está nesse leite da mesma forma. Mas, enfim, é outro fator. Porque mesmo esse açúcar, tem essa capacidade de baixa digestibilidade e gerando intolerância, vai gerar fermentação, gases, queimação no aparelho digestivo, má absorção, alteração do trânsito, alteração do pH, acidez, alteração da flora intestinal, cólicas, refluxos, essa coisa mais específica do açúcar e da lactose. Uma terceira razão, e aí vocês vão se surpreender, pela qual o leite não é saudável, mas antes eu estou vendo aqui o Fernando Stort comentou: doutor, o leite contém hormônio luteirizante. As vacas são vacinadas para produzir mais leite, contém antibióticos, devido a mastite no peito, é verdade, proteínas inflamatórias. Aliás, eu vou fazer esse parênteses e já falo do cálcio, porque eu não tinha lembrado de incluir esse comentário do Fernando, e é muito forte isso. O leite, ele vem naturalmente com hormônios, não hormônios que foram injetados na vaca, hormônios que são da espécie bovina e que são dezenas deles. Eu tenho a relação desses hormônios todos, que são apropriados para o bovino, mas que no humano vão exercer uma ação hormonal atípica, inadequada, e é um dos piores estímulos de problema na saúde, é o uso inadequado de hormônios. Então, tomar leite de vaca, mesmo uma vaca saudável, aí eu vou chamar a atenção pelo que o Fernando disse, não é só porque a vaca tomou antibiótico, que também toma muito comumente, e não se respeita período de carência para poder tirar o leite, enfim. Mesmo a vaca saudável, a espécie bovina tem uma produção hormonal completamente diferente da humana, e isso vai no leite. E esses hormônios da espécie bovina vão ser ingeridos pela criança, e é claro que isso é absolutamente inadequado, né? Mas a questão do cálcio, então, outra razão para que entendamos que o leite não é saudável, ao contrário do que se pensa, que o cálcio é um dos motivos que faz com que o leite seja visto como bom.
O cálcio do leite de vaca é um cálcio de origem animal, claro, que ele não é bem aproveitado pelo corpo. O ideal do corpo, o cálcio que nós precisamos e que o corpo usa, é o cálcio vegetal, cálcio de origem vegetal. Todos os vegetais têm cálcio, uns têm mais, outros têm menos. Eu mantenho aqui comigo uma folha mostrando a concentração, a quantidade de cálcio nos diferentes vegetais para mostrar para as pessoas, né? Então, esse é o cálcio bom, o cálcio dos vegetais. O cálcio vegetal, que é o cálcio que o bezerro ingere para se tornar um touro. Ele usa o leite da sua mãe, da vaca, leite perfeito para ele, até 6, 7 meses. E depois o que ele faz? Ele passa a comer capim. Ele sai de uma estrutura, de um esqueleto de um bezerrinho e se torna um touro comendo capim, o esqueleto de um touro. De onde vem o cálcio para a formação desse esqueleto de um touro? No capim, cálcio vegetal. Esse é o cálcio que importa, que o nosso corpo espera, está preparado para receber, que metaboliza. Mas, ao contrário, o cálcio animal, esse cálcio que não é adequado, ele é o que vai formar as pedras, os cálculos, seja na vesícula, nos rins, que vai se depositar nas articulações, deixando a pessoa até com articulações deformadas, calcificando a formação de estruturas ósseas nas vértebras, os osteofitos, a calcificação das artérias, depósito de cálcio nas artérias, endurecendo as artérias, favorecendo o infarto, o derrame. O acidente vascular cerebral, que a causa é essa perda de elasticidade e a obstrução das artérias, e um dos componentes fundamentais é esse cálcio, que o corpo não usando de maneira adequada, não metaboliza, não manda para os lugares adequados, ele começa a se depositar onde não devia, porque ele não é adequadamente usado. Então, vocês já perceberam o quanto é grave essa situação? Então, a grande causa da aterosclerose, endurecimento das artérias, dos vasos, formação de calcificações, é a ingestão de um cálcio inadequado através do leite de vaca e do queijo, que tem 10 vezes mais cálcio do que o leite. Então, vejam que é uma exposição muito grande a um cálcio não saudável. E aí você vai entender porque ao longo de uma vida, chega lá numa certa idade, 50, 60 anos, claro, ainda muito jovem, mas já se começa a se perceber esses depósitos de cálcio, essa situação de calcificação das artérias, calcificação atípicas anormais na coluna, tá certo? Então, entendam isso. O leite é bom porque tem cálcio. Não, ele não é bom, inclusive, por esse cálcio que não serve para nós humanos. O leite estimula uma flora intestinal anormal, ruim, atípica, porque, diferente do leite humano, o leite, quando chega no intestino do ser humano, especialmente se ele é dado para o bebê como o primeiro leite, ele vai estimular a formação de uma flora bacteriana que é fundamental para a nossa vida, para a saúde, para a defesa, para a imunidade, vai estimular uma flora bacteriana do mal, bactérias ruins, porque o leite de vaca cria um ambiente diferente do que cria o leite humano, que vai criar um ambiente e desenvolver bactérias do bem. Então, vejam, até nesse sentido, altera a formação da flora intestinal, que é uma das grandes causas de infecções e de alergias. E principalmente quando logo ao nascer é dado o leite de vaca, como infelizmente acontece até em berçários, o tal do complemento, que é um absurdo. A mãe está lá ainda sem produzir o seu leite, mas vai produzir, e os berçários já estão dando complemento de leite de vaca para as crianças. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. O leite também acidifica o meio ambiente, ele é um acidificante do meio. E você sabe que o meio ácido é o meio que favorece as doenças, a alteração do funcionamento da célula. O ambiente adequado para vírus e bactérias é o meio ácido. O leite é um acidificante. Ele é o mucoprodutor, produção de secreções, de catarros, é outra condição. Mas quando a gente fala de alergia, que é especialmente pela proteína do leite, olha, todos os tipos de alergia.
Então, você imaginar, por exemplo, asma, que tanta gente sofre a vida inteira de asma, e com crises mais fracas, mais fortes, alguns com crises muito fortes, até muito frequentes, que com 1000 tratamentos e exames ao longo de anos sem resolver. Por quê? Porque a causa está presente. Vocês já aprenderam que se não tirar a causa, não cura. A causa está lá, a proteína do leite de vaca. E às vezes basta tirar, basta fazer isso, e o processo alérgico acaba. Aquela asma deixa de ter. Principalmente quando você junta com outros cuidados que vocês já estão aprendendo aqui, que é hidratar esse corpo, que é comer vegetais, fazer exercício, enfim. Na hora que você junta todos esses cuidados, você se coloca nessa condição de alcançar essa saúde, que é o tema do nosso grupo, é o viver sem adoecer. Então, alergias, asma, pessoas morrem. E aí eu vou dizer para você, na verdade não morre de asma, a crise de asma não mata, ela pode ser muito forte, muito incômoda, mas o que mata é a bombinha. A pessoa tem crise de asma, usa uma bombinha de broncodilatador, só que essa bombinha afeta o coração, resumidamente, e a pessoa usa uma vez, usa 2 vezes, usa 3 vezes, e o uso prolongado, que está sempre em crise, chega uma hora que tem parada cardíaca. A complicação dessas bombinhas broncodilatadoras usadas para sair de crise de asma, que as pessoas que têm crise de asma carregam na bolsa, tem esse perigo, parada cardíaca. Aí quando tem uma parada cardíaca, aí diz, morreu de asma. Não foi, morreu do medicamento, da bombinha. Mas vocês vejam, uma coisa que poderia se resolver, e a gente resolve facilmente, crise de asma, enxaqueca. Pessoas que sofrem de enxaqueca 2, 3 vezes por semana, de precisar ir para o hospital, fazer analgésico venoso. Você tira o leite de vaca, que é o estimulante do processo da dor, por um processo inflamatório e alérgico também, enxaqueca acaba. Então, por isso que eu não poderia deixar de falar para vocês, e com essa ênfase, e tornar a falar mais vezes, como vou tornar a falar, o que é o leite. Então, isso você precisa saber, para você tomar a sua decisão. Eu sei que muitos que estão aqui me ouvindo tem enxaqueca, tem dor de cabeça, tem asma, tem rinite, tem bronquite, todas as alergias, processo inflamatório de infecção, dores articulares, dores nas juntas, alterações do processo digestivo, refluxo, gastrite. Olha, por aí vai. E o leite está na base, muitas vezes, de maneira fundamental, de todos esses processos. Agora você imagine isso não ser conhecido das pessoas. É uma tristeza, é uma tristeza. Por outro lado, eu vivo uma alegria, uma gratidão a Deus muito grande por ter tido acesso a esse conhecimento e por ter valorizado. Eu conheci, valorizei, apliquei, e tudo isso eu também digo para vocês, é baseado, além dos estudos, nos resultados. Eu digo sempre para vocês, o que define se você está no caminho certo ou não é o resultado. Então, alguém que diga e vai dizer, já disse, vai continuar dizendo para você que leite é ótimo, é bom, é maravilhoso, dê leite para o seu filho. Eu digo, peça para ele resolver as infecções de repetição do seu filho, as amigdalites de repetição, a bronquite, a asma do seu filho, os seus problemas de saúde, a sua enxaqueca, sem tirar o leite de vaca. Não resolve. Então, sabe, por isso que eu disse, busque a verdade, não tenha medo da verdade. A saúde vale mais a pena. O preço que muitas pessoas estão pagando, claro, muitos por não saber a usar leite de vaca, sendo apresentado como uma coisa maravilhosa, indispensável e ótima, é um preço muito alto. Mas eu quero que as pessoas saibam, e aí você poder tomar a sua decisão de usar ou não usar. Mas é exatamente isso. Acidifica, produz mucos, secreções. Por exemplo, na mulher é muito comum a leucorreia, que é o chamado popularmente corrimento vaginal, que o leite cria um ambiente para o desenvolvimento dos fungos, da monilíase. É o ambiente que favorece, e não tem medicamento que resolva. Tanto é que as mulheres sofrem desse problema ao longo de meses e anos. Tomam antibiótico, tomam medicamento, melhora ou nem melhora.
mas volta e volta e volta. Por quê? Porque o ambiente que o leite de vaca cria nessas condições de acidez, de mucoprodução, favorece o desenvolvimento da monilha, que não acaba nunca, Vocês estão vendo como são implicações fortes? É tão importante dizer também para vocês assim, que mesmo em pequena quantidade, isso é muito importante, mesmo em pequena quantidade, esse efeito alergizante, ele permanece. A intolerância não, é claro que a intolerância vai ser maior, a intolerância à lactose, quanto maior a quantidade que a pessoa toma. A alergia não. A alergia basta um pouquinho, eu digo, um pouquinho é igual a um litro cheio. É uma reação da presença de uma molécula. E um pouquinho que se toma, atua, influencia por 20 dias. Então basta usar um pouquinho de vez em quando, que a pessoa se mantém sob esse estímulo alergênico, mantendo o estado alérgico, mantendo o estado alterado para as infecções de repetição. E quando a gente diz leite, é leite e derivados, porque a proteína também está nos derivados, é o leite coalhado, iogurte, Danone, queijo. E daí porque também, se você não sabe disso, você diminui bastante o leite e os derivados, e aí depois de um mês você vai dizer, eu tirei, mas não adiantou nada. Não tirou. Porque para você fazer a contraprova ou a prova, é você deixar de usar. Você que tem sua enxaqueca, sua dor de cabeça, sua fibromialgia, porque ele é um inflamatório geral, ele é um inflamatório. Tire completamente. Agora, nem tudo é só o leite. Ao lado do leite, vou relembrar para vocês, hidrate seu corpo. Se é uma pessoa que não se hidrata, não toma água, isso já é um fator de desequilíbrio, de favorecer até a dor de cabeça também. Mas se está tudo cuidado, o fator leite, só o leite é a variante, você vai ver a influência. Tanto é que, quando você tiver uma crise, seja de enxaqueca, seja de dor de cabeça, de asma, procura ver o que você vem usando, até mesmo na véspera, o que você comeu. Você vai ver que fica bem evidente essa relação de causa e efeito. Né? E a certeza disso são os resultados. Um sinal comum de que o leite não faz bem para você, que você pode prestar atenção, é quando a pessoa sente que ele faz mal. Algumas pessoas dizem, não, se eu bebo leite eu me sinto mal, tenho náusea, e até tem aversão ao leite, até ao cheiro do leite, que foi o caso de uma paciente que eu atendi hoje. Ela colocava isso, né, que ela tem aversão ao leite, não toma leite, que tem náusea até com o cheiro do leite. Ela tem um problema importante de asma, né, mas ela come queijo. Ela não tem essa aversão, né, com relação ao queijo. Então, ela está exposta a essa proteína do leite de qualquer forma, e ela tem asma e tem enxaqueca forte, cólicas menstruais fortes, de precisar ir para o hospital. Então, vários tipos são apresentados, os leites na nossa mesa para a nossa vida. Eu comentei um pouco, mas é importante entender, né, que é tudo leite de vaca. É o leite da vaca, seria in natura, aquele que tira lá no curral, é o leite que está no saquinho. Eles têm algumas modificações. Eu vi alguém comentar aqui que eu tomo leite desnatado, semi-desnatado. O que é o leite semi-desnatado? É um leite desengordurado. É um leite que se tira um pouco da gordura, então ele é um leite com menos gordura, mas a proteína é a mesma. A proteína é a mesma, então ela mantém, assim o leite sem lactose, o leite desnatado, ele não refresca, não adianta no sentido de evitar as alergias, de evitar a produção de acidez, de processo inflamatório de repetição, tá certo? A Luzia está dizendo aqui, leite derivado não fazem parte da minha vida desde que aprendi que pioram a alergia que tanto me incomoda. Exatamente. Se você observar, se puser, que às vezes as pessoas não fazem a análise de causa e efeito, você vai ver que o que está por trás de 90% das alergias é essa situação do leite
agravada por outros fatores de cuidados inadequados com o corpo. Então, é o leite de vaca, o leite de saquinho, o leite em pó, que é somente desidratado, mas depois é reconstituído. Agora, alguns leites, esses leites de lata, o que eles fazem? Eles fazem algumas modificações para tornar o leite com uma digestibilidade melhor. No sentido de alergia, existe um leite que é o leite hidrolisado. É um leite que, na indústria, eles quebram a proteína e transformam a proteína em aminoácidos para favorecer a digestão, para não ter essa proteína que é o que causa alergia. Então, quando há uma alergia forte numa criança pequena que precisa tomar o leite de vaca, porque não tem o leite materno, é muito frequente precisar lançar mão de um leite nessas melhores condições. Tem o semi-hidrolisado ou hidrolisado, que é completamente quebrada a proteína e fornecida somente os aminoácidos. São leites muito caros, mas inclusive essa forma de quebrar essa alergenicidade, é você quebrar a proteína. Porque se você tirar a proteína, você tira a riqueza do leite. Se tirar um pouco de açúcar, você pode tirar, mas a proteína não, então não é leite, né? Entendeu? Agora, tem muitos mitos com relação ao leite que eu quero reforçar, que é um alimento importante para a criança, que não pode faltar, que é muito forte, que sustenta mais, até a ideia de que é melhor e sustenta mais do que o leite materno, que absolutamente não é verdade, que é indispensável para a saúde, para o crescimento, para os ossos, que é importante para tratar osteoporose, e se não tomar leite vai ter osteoporose. Então, eles são mitos que estão por aí consagrados e alimentam essa ideia de que o leite é uma coisa maravilhosa. E na verdade, não é. Se vocês pesquisarem esse assunto, você vai ver que isso já é muito bem definido. Mas em relação ao todo, eu vou dizer que somos poucos dizendo o que eu estou dizendo para vocês. Mas nós não podemos deixar de dizer. Porque eu acho que comecei a comentar e acabei não completando o entusiasmo que a gente vive, eu disse, por ter tido o privilégio de ter esse conhecimento e aplicar na clínica e poder resolver sofrimentos que se arrastam por meses e anos sem que a pessoa tenha encontrado resolução, apesar de tantos exames, de medicamentos, de gastos, de perda de tempo, de sofrimento, de perda de horas de trabalho, e você conseguir resolver com a ação como essa, e dizer, tira o leite derivado, tira para valer, e aquela enxaqueca que transtornava a vida da pessoa há anos, e aquela alergia, como disse aqui a pessoa, acabar, isso é maravilhoso. Então, eu não posso colocar nada acima dessa verdade. Eu gosto de leite. Por mim, eu tomaria leite todo dia. Eu adoro, eu gosto. Talvez no tempo frio, você chegar de manhã cedo, tomar um leite quentinho, seja com café, com achocolatado, que também não é bom. Claro que isso é bom, mas não é saudável. Então, eu não uso. Se eu tomar 3 dias seguidos de leite, eu tenho dor de cabeça. Isso está claro para mim. Então, a Dalva Santos está dizendo, o leite fermentado. Esses leites fermentados, o que precisa é que tenha uma boa... A função deles é ter lactobacilos. São probióticos, são as boas bactérias que a gente vai ingerir para alimentar o nosso intestino de boas bactérias, para combater as ruins. Uma função do leite fermentado é conter essa flora de boas bactérias. Mas para ter valor, primeiro, precisa ter uma boa quantidade de bactérias. Então, tem fermentados comuns, mais simples, que praticamente não tem nada. Mas tem outros com uma concentração maior de lactobacilos, uma concentração realmente muito grande, que pode ser usado. O processo dessa fermentação quebra a alergenicidade. O que a gente vê é que mesmo existindo uma pessoa que tem alergia ao leite, quando toma esse leite fermentado, ele não determina alergia, porque o processo de fermentação elimina esse poder de provocar alergia. Bom, interessante. A Ivonete diz, e o leite de soja? Olha, a ideia é assim, eu não vou tomar leite de vaca, leite. Que leite eu tomo no lugar? Não tem que tomar leite nenhum. Porque sempre que você diz, olha, evite o leite, fica essa coisa, mas e o que eu tomo?
comer comida, lácteo, leite até 2 anos de idade, acabou. Agora, você pode até pensar, vamos dizer, pensar em usar o leite como um ingrediente de uma receita que você vai fazer, enfim. Mas não pelo fato de você tirar o leite, você tem que botar o leite de vaca, você tem que botar outro no lugar. Não. Mesmo porque vocês já aprenderam que não é bom tomar líquido na refeição, fazer uma refeição à base de líquido. Então, o leite de soja, que de uma maneira geral é soja transgênica, leite causa infecção de urina, o leite favorece as infecções. Por exemplo, você pega uma pessoa, criança, adulta é muito comum, até mais, infecções urinárias de repetição, principalmente mulheres, favorecidas pelo leite de vaca. E às vezes acentuado por beber pouca água, mas o leite de vaca é um desencadeante, é um facilitador, que às vezes você, em retirar o leite dos derivados, essas infecções de repetição se acabam. O leite de cabra, o leite é do mesmo jeito, é um leite animal. O problema não é o da vaca, se é um leite animal, não é leite do ser humano, é o leite de outra espécie animal que não tem adequação dos nutrientes com a espécie humana, tá bem? Há uso excessivo de leite, as pessoas tomando leite demais, porque tem essa ideia de que é bom. E até a gente ouve muito assim, né? A mãe daquela criança que toma muito leite, várias mamadeiras por dia, quando não deveria mais estar mamando, mas a mãe diz assim, ainda bem que toma esse leite, já que não come, ainda bem que toma esse leite. Eu dou o leite porque ele não come. Quando é exatamente o contrário, a criança não come porque tem o leite. Ela não come porque não sobra apetite para a comida, porque tem esse leite. Mas a gente vê muito esse erro também. Estou chegando já no final. Esse erro que é importante eu chamar a atenção. É esse uso excessivo, principalmente nas crianças. E como a criança gosta, porque ela vicia com a mamadeira, o ato de mamar, não é o leite, a mãe não consegue tirar. Então, não faz o desmame que deveria fazer. Uma criança que esteja mamando mamadeira, por exemplo, com 9 meses de idade, ela mamaria 2 mamadeiras por dia. 9 meses. Quando acorda, quando vai dormir. Porque depois é o almoço. Almoço é almoço, não tem mamadeira. Lanche à tarde é lanche, não tem mamadeira. Jantar é jantar, não tem mamadeira. Vão entrando essas refeições e vão saindo as mamadeiras. Isso é um desmame gradativo. Entra o lanche da tarde, sai a mamadeira. Entra o almoço, sai a mamadeira. Entra o jantar, sai a mamadeira. Mas não, você vê a criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos, até com 3, 4, 5 mamadeiras por dia. O desmame não é feito. Aí você vai ter um prejuízo na saúde, nas infecções de repetição, nas alergias, no psicológico, que não era para estar mamando, não é um bebezinho mais, deforma a arcada dentária, dá respirador bucal, deforma o rosto. É uma coisa realmente triste de ver as consequências que dá esse ato de mamar em excesso e além do tempo. Então, mesmo precisando usar, mas entendam, faça o desmame adequadamente. Uma criança com 1 ano de idade vai mamar só quando acorda, porque na hora de dormir não tem mais mamar, ela vai parar a alimentação ao jantar, percebe? Então esse desmame é muito importante. Então, para concluir, meus queridos, é importante ter em mente que o leite não é, em princípio, um produto saudável, é um produto, né? Pelas características que eu mostrei para vocês. É fortemente prejudicial, mais para uns do que para outros, claro. Mas vocês, depois do que eu disse aqui, falar que é uma causa fundamental de asma, de bronquite, de rinite, de urticária, alergia de pele, de enxaqueca, vocês têm a ideia dos milhões de pessoas que sofrem por causa do leite de vaca e não sabem. Eu disse, se acabasse com o leite de vaca como alimento, a saúde melhoraria muito. Sabe quando eu digo assim, não, então toma leite de vaca, se não tem outra comida. Se vai morrer de fome, não tem comida, bebe leite. Mas se tem outra comida, vejam que essa é a realidade. Então, tenham essa percepção.
Às vezes a reação é imediata e às vezes é tardia, que você nem se dá conta que é aquilo que está acontecendo. Então, essas pessoas devem ter mais cuidado, aquelas que têm essas reações mais fortes, né, de evitar. E eu quero que você saiba, para você não viver sofrendo com essas crises, com esses problemas, com essas doenças, se intoxicando de medicamentos, porque tudo isso vai puxar remédio, porque o problema não se resolve, a causa não se resolve. Então veja essa realidade. Eu quero que você saiba, para você poder decidir o que fazer. Vou usar, não vou usar, com que frequência eu vou usar. Agora, também é importante dizer, né? É saudável? Não, não é. Que não seja a rotina do dia a dia. Agora, o uso esporádico, então nunca pode usar? Não, não é assim. Mas esse uso esporádico, olha, preste atenção. Esse uso esporádico, você vai ver o que esse uso esporádico faz na sua vida. Se você vai lá uma vez na semana, ou menos até, vai lá e toma o leite, no dia seguinte está com uma crise de enxaqueca, você mesmo vai limitar esse esporádico. Então não é que é proibido, não pode. Então é claro que uma pessoa que não tem reação nenhuma, porque muitas vezes tem problema, mas não se dá conta que é o leite. Se não tem, use. Não estou dizendo, ninguém usa leite. Não. Estou chamando a atenção. Tem muita gente doente e você pode estar nesse meio por causa do leite. E sem saber. E sofrendo sem resolução. A Esther Lopes diz, minha filha tem artrite reumatoide. Ela tirou tudo infecciosa. Ela usa amêndoa, nozes, castanha, abacate, outros azeites extra virgem. Ela conseguiu tirar os medicamentos, inclusive ela tomava cloroquina, hoje já não toma mais. Vocês estão vendo? Quer dizer, artrite reumatoide, que aí recebe esse diagnóstico, dói as articulações, da artrite reumatoide, dá alteração no exame, entra numa fórmula pesada de corticoide, de anti-inflamatórios, e aí isso é o dia a dia nosso. Você faz essa arrumação, tira o leite, está aí a Esther dando esse depoimento da filha, e consegue se libertar dos medicamentos e do problema. Olha, mais uma vez, obrigado, feliz por esse encontro, pela participação de vocês. Compartilhe esse material para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Vocês podem imaginar o quanto a gente, milhões, sofrem por esse problema sem saber. E a resposta é interessante, ela é muito rápida, né? Então, leve esse conhecimento para mais pessoas, conhecidos, amigos, familiares. Você vai estar formando essa corrente em benefício de viver saudável, viver sem adoecer, que a gente quer com que as pessoas alcancem, o que é perfeitamente possível. Um grande abraço, Deus te abençoe.